Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas aqui a mais um Pílula da Organização. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo. Já estava aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade. Hoje, meninas, nós vamos falar sobre vendas e neurociências. Pati, sobre mulheres que vendem, né? E por que esse tema? Então, você que sabe... que o nosso tema aqui central é organização, presta atenção. Quando a gente fala em ter uma vida organizada, ter uma vida organizada não significa apenas ter a nossa casa organizada, a nossa agenda organizada, a gente precisa organizar os nossos recursos, as nossas finanças. Então, para você que tem um negócio, seu negócio está desorganizado, né? Você não vende, você tem que lembrar que as vendas são o oxigênio do seu negócio. Não adianta você ter um produto maravilhoso, uma ideia maravilhosa e ninguém compra essa ideia, ninguém compra esse produto, ou você vende, né, aquilo que você tem de mais precioso por um preço muito baixo e aí você não tem resultado financeiro. Então, hoje eu estou aqui com este convidado especialíssimo para a gente entender, afinal, por que você não vende, e você vai se surpreender com estas respostas. Vamos ver se o Yuri já está por aqui. Ah, seja muito bem-vindo por aqui. Vamos lá. Olá, Ei! Paty, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela sua presença, viu? Sou É um muito prazer, grata. é uma honra. Eu sou grato pelo seu convite para poder falar de forma tão direcionada para a mulherada, que eu vi que você já estava aí dando uma introdução de, mulherada que precisa vender, botar combustível, gasolina dentro da própria empresa, dentro da própria vida. Vai ser um É prazer isso. falar disso. Bem-vindo aí para todo mundo. Prazer estar aqui, Paty. Ai, maravilha. Então, Yuri, deixa eu te contar, né? Por que que eu tô tão animada com a tua presença? O que eu tenho reparado aqui dentro das minhas turmas de mentoria? Tá? Muitas mulheres que são minhas alunas, muitas mulheres têm negócios, né? Ou tentam ter negócios ali. Algumas alunas já quebraram vários negócios ao longo da vida. E eu venho percebendo que para nós mulheres, a gente já tem uma, principalmente aquelas que são mães, que é o meu caso, né? A gente já carrega ali, parece que sempre uma culpa constante. Então, assim, poxa, se eu tô com os meus filhos, eu tô culpada porque eu não tô no trabalho. Se eu tô no trabalho, eu tô culpada porque eu tô pouco com os filhos. Se eu tô no trabalho e com os filhos, eu tô culpada porque a casa tá desorganizada, né? Então, já existe esse peso aí que acaba atrapalhando um pouquinho a nossa vida. E depois também, quando a gente fala em venda, eu percebo que nós, mulheres, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente dos homens. Você me corrige, tá, se eu estiver errada. Mas nós somos muito assim, eu percebo que a gente é muito coração. Então eu, Paty, eu já passei por uma fase de pensar assim, poxa, mas se eu tenho um talento, se eu tenho uma virtude, eu não posso cobrar por isso, né? Eu preciso doar, ou eu preciso cobrar um preço simbólico. E muitas vezes, ao longo ali desses 10 anos que eu estou ministrando cursos de organização, eu já recebi, Yuri, muitas assim, cartas, né, de mulheres falando, Paty, poxa, eu tive câncer de mama, eu me divorciei, eu estou num relacionamento abusivo, etc, etc, e eu não tenho condições de pagar pelo seu curso, você me dá o seu curso de graça? E aí, nos primeiros anos, aqui ministrando cursos, eu entreguei muitos cursos de graça. E aí, uma vez, um mentor meu, ele falou assim, Paty, vamos fazer uma busca de toda essa galera que você entregou curso de Não graça. assistem. Isso. A gente entra na plataforma, meu Deus, e ali eu tive um choque de realidade. Caramba, essas pessoas não assistiram o Não. treinamento que eu dei, não compareceram à mentoria. E aí eu comecei a perceber, né, uma série de crenças que eu tinha, coisa do não merecimento, a síndrome da impostora. E quando eu conheci o teu trabalho, o teu perfil, muitas chavinhas, né, viraram na minha mente, né? Bom, Poxa, eu quero muito que você traga isso aqui para, sabe, para minha comunidade, para que todo tá mundo bom. comece para que se abra um portal aqui do eu mereço Cara, vender, uau! agora eu vou. Uau, legal.
Que honra e que responsa. Vamos lá. É assim, Paty, você falou tanta coisa aqui interessante, tanto material para a gente explorar que uma live de 1 hora seria Sim, pouco, mas vamos sim. tentar ser objetivo aqui para ajudar essa mulherada a desbloquear primeiro esse merecimento, esses conflitos com vendas, com realmente ganhar dinheiro e com esses conflitos sociais entre filho, família, negócios e carreira. Primeiro, e eu vou começar polemizando, tá? Porque eu sei que a sua audiência é primordialmente feminina, mulheres. Então, deixa eu me posicionar a respeito de uma coisa. Sou um homem falando para mulheres que vendem. Então, pode vir aquela coisa do, poxa, mas o que que o Yuri sabe a respeito de mulheres, sobre o meu lugar de fala? Então, primeiro, eu acho importante pontuar o seguinte. Eu sou completamente favorável à equidade do feminismo. Obviamente, a gente precisa de uma equidade social, financeira, carreira, profissional, tudo isso. Mas a gente também precisa olhar do ponto de vista da neurociência que algumas coisas, a biologia, por milhões de anos, nos moldou de formas diferentes. Então, você falou algumas coisas muito importantes aí sobre para a mulher tem esse peso, tem essa responsabilidade, tem essa cobrança. A mulher, às vezes, ela é mais emocional, mais cuidadosa. E o homem, às vezes, é mais agressivo comercialmente. Sim, isso é um fato. E não é apenas por uma questão cultural, não é apenas por uma questão social. Biologicamente, por milhões de anos, nós somos moldados assim. Fisicamente, eu acho que isso é indiscutível. O homem, ele é fisicamente mais forte. Nós temos muito mais testosterona no nosso organismo. Vocês reclamam o tempo todo como a gente emagrece com muito mais facilidade do que vocês. Posto que nós temos corpos diferentes, os nossos cérebros também processam coisas de formas bastante diferentes, Paty. Então vamos entender. A mulher, já que ela é quem dá vida, naturalmente ela cria um vínculo, principalmente nos primeiros anos de vida, muito mais forte com o filho. Naturalmente, a mulher, ela é cuidadora, ela é mais emocional. E isso, claro, muda muito o nosso comportamento, a nossa mente, como a gente processa informações. E o homem, que durante milhões de anos foi responsável por proteção, caça, a parte mais violenta, mais física do negócio, e os homens que sobreviveram à evolução foram os que venceram guerras, batalhas e os inimigos, naturalmente existe uma agressividade natural, inclusive fortalecida por toda essa testosterona que nós temos. Então é mais confortável, biologicamente falando, para o homem ser mais agressivo, mais assertivo, mais incisivo, e para a mulher ser mais emocional e mais cuidadora. Claro que a gente não é mais um Australopithecus, um Neandertal, então a gente foi evoluindo para socialmente ir moldando comportamentos. Mas até hoje, o nosso neocórtex, que é o que faz a gente humano, né, a parte racional do nosso cérebro, ele tem pouquíssimos milhares de anos, 40 milhares de anos. E o nosso cérebro primitivo tem 6 milhões, 7 milhões de anos. Então, a gente coloca 40, 60 mil anos numa escala de 6, 7 milhões, a gente aprendeu a racionalizar e modular comportamento há muito pouco tempo. Então, claro, é normal que o homem seja mais agressivo, porque a gente desenvolveu isso naturalmente. Posto isso, aí vem o peso do social. De que a mulher ela é moldada para ser mãe, para ser cuidadora, e por mais que hoje exista já há décadas, felizmente, toda uma luta para essa equidade, ainda isso permeia muito a nossa sociedade. Então a mulher, quando ela é comercialmente agressiva, ela quer grana, ela quer conquistar carreira, as pessoas olham com estranheza. A própria família, o próprio marido, às vezes as próprias amigas culpam ela. Nossa, você está parecendo homem. Nossa, você está muito gananciosa. Nossa, e o seu filho? Nossa, e o seu marido? Então, esse peso do primitivo, do biológico, somado a esse social, soma no nosso cérebro, quando a gente passa por monitoramento de tomada de decisão no nosso cérebro, corresponde por 85% da nossa atividade cerebral, biológico e social. 15% da nossa atividade cerebral numa tomada de decisão é racional. Então, quando vem todo esse peso de milhões de anos de biologia, de milhões de anos de comportamento social, para calma, seja mais cuidadora, seja mais mãezinha. E aí tem 15% do seu cérebrozinho racional falando: vamos lá, você tem que vender, você tem que ganhar dinheiro, você tem que olhar para sua carreira. É muito difícil combater isso. Até porque boa parte da nossa atividade cerebral ela é inconsciente. Nós temos muito pouca consciência de tudo que acontece na nossa cabeça. Então, se você não passa por um processo de automatizar alguns comportamentos, que é o que eu falo nos meus treinamentos, né? De decodificar a mente para automatizar alguns comportamentos, você vai ser sempre escrava de uma mente inconsciente que você não enxerga e, naturalmente, a gente acaba caindo nessa armadilha de ser mais boazinha, de não ser tão agressiva, e aí entra nesses comportamentos de
putz, será que eu mereço? Será que eu sou apta a competir com homens? Será que este não é um mercado majoritariamente masculino? E não necessariamente é. Claro, algumas profissões físicas, alguns esportes, seria impossível competir homens e mulheres. É muito difícil, porque nós somos projetados de forma diferente. Mas naquilo que depende da nossa psique e vendas é puramente mental, dá para a gente trabalhar muito melhor, inclusive, porque as mulheres têm uma vantagem sobre nós. Vocês escutam. A nossa agressividade e o nosso instinto não cuidador faz a gente uma máquina de atropelar e querer gerar resultado a qualquer custo. E vocês têm uma grande vantagem de, quando tem esse drive, né, essa motivação de buscar resultado, mas vocês também têm esse lado cuidador, mulheres escutam muito bem. Por isso que em atendimentos, em algumas lojas, colocam primordialmente mulheres, porque o atendimento é muito mais agradável. Um homem, naturalmente, ele é mais agressivo. Um homem, muitas vezes, não gosta de ser atendido por um homem. Um homem atendendo uma mulher, muitas vezes, ele também vai ser agressivo. No tom, na forma incisiva de falar. Quando é uma mulher, ela consegue muito mais facilmente modular o atendimento para uma mulher ou para um homem. Então, vocês têm vantagens pra caramba sobre nós. Então, aí a gente tem que começar a olhar por quê? Que, então, tendo vantagens e vocês querendo performar em vendas, a gente se sabota tanto. Vamos começar por esse merecimento? Yes! Beleza. Por favor. Vamos começar por esse merecimento, porque você me falou, pô, Yuri, muito da minha audiência passa por isso e muitas das minhas alunas também chegam aqui bloqueadas, falando, poxa, Yuri, eu estudei academicamente, eu sou realizada, eu sou uma mulher inteligente, eu sou ótima mãe, eu sou ótima esposa, me elogiam no trabalho, mas carrega culpa, né? Então vamos entender. A gente tem uma força muito... o social tem uma força, um peso muito grande sobre nós, né, Paty? Então, se a gente vem numa sociedade, ainda mais no Brasil, que naturalmente, já é mais machista do que muitos países um pouco mais desenvolvidos, mais civilizados socialmente. Então, a família te colocando toda essa culpa de você casar, ter filho, cuidar de marido e, se der, ter uma carreira, quando a mulher começa a priorizar essa carreira, a pressão social de amigas, família, tudo isso, faz ela repensar tudo isso. Será que eu mereço? Será que eu estou no caminho certo? E quando ela olha para trás na história e vê a história da mãe, a história da avó, a gente está falando de um período no Brasil em que a mulher nem trabalhava. A mulher não tem referência, muitas vezes, de outras mulheres de sucesso. Mulheres na Forbes são recentes. Então, quando ela olha para a história da mãe, que foi uma ótima cozinheira, foi uma ótima avó, e da avó dela e da bisavó dela, que nenhuma trabalhou, ela não tem referência e ela tem essa pressão social. E, claro, o nosso cérebro, ele busca coerência e familiaridade. Então, quando ela busca referências, quais que ela tem? De mãezinhas cuidadoras, não agressivas, não incisivas profissionalmente, muito menos em vendas. Então, inconscientemente, às vezes, até conscientemente, a mulherada acaba tendo essa mania de honrar esse passado e seguir um comportamento de manada, de continuidade, de inércia familiar. E aí é mais fácil ela copiar um comportamento que ela não quer, conscientemente ela não quer, mas é mais fácil dela ser aceita desse jeito. E aí quando a gente olha para o nosso cérebro mais primitivo, todos os nossos comportamentos e decisões, Paty, são baseados nos nossos instintos mais básicos. Necessidade de aceitação social, pertencimento, acolhimento, amar e ser amado. Por quê? Durante toda a nossa evolução, esses comportamentos garantiam a nossa sobrevivência. Se eu fosse odiado ou malquisto na minha tribo, eu ia morrer isolado. Eu não ia ter defesa contra uma outra tribo, eu não ia ter ajuda para caçar e me alimentar. Então a gente busca aceitação social. E para a mulher, com tudo isso que a gente está falando, esse peso é maior ainda. Então, entre ter uma carreira de sucesso, vender, ganhar dinheiro, ser independente, é mais cômodo para a aceitação social, que conecta lá no seu cérebro mais primitivo, ela ficar quietinha e aceitar que ela não merece. Triste, né? Sim. Agora, você está falando tudo isso, eu estou aqui na minha mente, né? Poxa, esses mais de 80% aí que são inconscientes, a gente consegue, Yuri, reprogramar isso? A gente consegue. Ó, desculpa aqui, ó, o pessoal falou, eu acho o termo mulherada um tanto pejorativo. Desculpe, não foi nessa intenção. Eu quis falar apenas de forma geral, né? As mulheres, a nossa... Nós, mulheres maravilhosas. Vocês, mulheres maravilhosas. Então, tudo bem. Desculpe aí, tá bom, Beth? As mulheres. Ok, beleza. Desculpa a sua pergunta, você falou... Se a gente consegue reprogramar isso?
A gente consegue reprogramar isso, a gente consegue tomar consciência de muita coisa. Claro, a sua mente inconsciente vai continuar funcionando, né? Existe uma analogia de Freud, né, fundador da psicanálise, muito legal, que ele fala que a nossa mente é como um iceberg. E se você olha um iceberg desses que você vê em documentários ou quando você vê uma foto da Antártida, maravilhoso. Tem aquela pontinha lá, branquinha, linda para fora, mas aquilo é a parte ínfima de um iceberg. Ele é todo suportado por uma parte submersa, escondida, que está ali embaixo d'água. Vamos fazer essa analogia, então, aqui na realidade. A nossa mente é exatamente assim. O que a gente está conversando, o que eu estou te falando e você tá entendendo e respondendo, é aqui a nossa mente consciente. Mas, embaixo de tudo isso, apoiando tudo isso e alimentando essa mente inconsciente, está a nossa mente ali subconsciente, que são memórias, coisas que nós conseguimos acessar quando necessário, mas principalmente a nossa mente inconsciente, que nós não temos o menor controle. Então, claro, uma vez que você consegue trazer consciência para tudo isso, você pode começar a mudar comportamentos e ir automatizando algumas funções. Né? O nosso cérebro, a cada novo comportamento, ele cria novas conexões entre os neurônios. A gente tem novas sinapses. Então, pensa assim, quando você começou a dirigir, era um esforço concentrar em tudo aquilo, porque o seu cérebro ainda não tem sinapses tão fortalecidas para dirigir. Mas depois de algum tempo aquilo fica automático. E esses comportamentos de autossabotagem ou de empoderamento também podem ser recodificados para que a gente consiga de fato fazer isso. Eu vi que chegou uma Maravilha. pessoa aqui muito legal, Paty, que é a doutora Érica Belon. Para quem pode ver Ah, essas mulheres maravilhosas, essa mulher é um monstro. Ela é uma mega blaster neurocientista também, uma amiga muito querida e é alguém que eu já te falo de cara. Chama essa mulher para uma live, que vocês vão ficar aqui 3 dias falando. ai, que honra! Eu desativei aqui porque os comentários estavam em cima do seu rosto, então estava poluindo Não, aqui a por mim nossa. pode deixar. Eu não É, ligo, tá? então vamos ativar aqui. Agora Porque, eu fiquei com uma dúvida. claro, vamos lá. Quando você fala, né, em neurociência dentro das vendas, Yuri, eu tenho uma impressão, você me corrige se eu estiver errada, né, que a venda, a compra, né, é um ato super emocional, não Completamente. é? Não é, parece que Completamente. não é racional. Não é nada racional. Pois é. Ou seja, a gente tenta vender de forma racional, mas no fundo o comprar é emocional. Então já existe aí uma incoerência. Eu vejo muito no teu Sim. conteúdo que o teu vender, né? Você aborda isso de uma outra maneira, que eu tô achando incrível o teu Obrigado. conteúdo, tô achando incrível. E aí a gente começa a associar o vender com uma coisa positiva, que é o que eu te falei até hoje no áudio. Vender, no Isso. fundo, é abençoar. Só que a gente tem uma. Talvez no fundo do iceberg é aquela coisa de o vendedor é chato, o vendedor é mentiroso, manipulador, é inadequado, é o vendedor de Sim. porta que quer vender a qualquer custo, é o corretor chato. A gente tem É, os arquivos mentais relacionados à tem. venda e o seu conteúdo tem desconstruído muito isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho até também, depois eu quero que você vá falando sobre o teu trabalho, tá? Porque Tá eu já bom, estou de claro. olho na tua formação, eu quero participar. Tá bom, vai Depois ser um vou prazer. pedir até para você postar o link aqui, quero que você conte um pouquinho, Tá porque bom. para quem tem negócio, como venda emocional, a gente tem que ir por esse caminho da neurociência para vender, Sim. né? E a gente tem que desbloquear essas nossas crenças de que eu estou vendendo, eu estou importunando, eu estou incomodando, eu estou sendo inadequada. Mulher tem muito isso, eu tenho percebido. Muito, muito. E assim, de fato, quando você não sabe vender, você não sabe o que você vende, você vai de fato fazer uma venda racional, Hum, chata, que não engaja, vai ser inconveniente, e aí é por isso que as pessoas acabam criando essa rejeição. Quando a gente vende da forma correta, ética, o teu cliente pede para comprar de você. Então é muito diferente. Vamos entender então como que esse processo funciona. Como a tá. gente tem esse poder de racionalizar, o ser humano tem essa mania de falar: bom, este produto faz tal coisa e custa tantos reais. Pronto, se você quiser, você compra. Mas isso é uma forma completamente racional. E o nosso cérebro, ele só começa a entender a racionalização depois de 2 passos. Primeiro deles, você não ameaça a minha sobrevivência. Então, quando eu falo desses instintos primitivos que a gente precisa atender, se eu, através do meu trabalho ou do meu produto, atendo essa necessidade primitiva básica que você tem, opa, aí você não só não ameaça minha sobrevivência, agora você se tornou um amigo, você é alguém que pode me ajudar. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Um instinto Tá. primitivo fortíssimo que a gente mencionou é o do pertencimento. Poxa, nós somos um ser social, tribal,
Isso é o que nos manteve fortes e até hoje aqui no planeta Terra. Beleza. Se eu preciso dessa necessidade de comunhão, de amigos, de pessoas por perto, se o que você me oferece me dá esse senso de pertencimento, de comunidade, opa, eu já gosto disso. Vamos pegar alguns exemplos práticos? Harley Davidson. É uma moto barulhenta, caríssima, mas as pessoas pagam fortuna nela. Por quê? Quem está comprando uma Harley Davidson não está comprando uma moto, está comprando um ticket de entrada para uma tribo de pessoas que têm os mesmos gostos que eu, gostam de pilotar uma moto no final de semana com uma roupa de couro debaixo do sol para parar e tomar uma cerveja. Então, é isso que eu compro quando eu compro uma Harley Davidson. Quando eu compro um iPhone, por que eu pago caríssimo nele? Mesmo que eu não use todos os recursos do iPhone. Porque eu estou comprando acesso a uma comunidade de pessoas ligadas em tecnologia, descoladas e bem-sucedidas. Eu pertenço a essa tribo de pessoas que usam Apple. Então, marcas utilizam muito o poder do pertencimento. E quando a gente consegue despertar isso através do nosso trabalho, produto ou serviço, a pessoa fala, poxa, legal, o que você faz pode me ajudar. Claro que isso é um processo inconsciente. Colocado isso, você me ajuda, você garante minha sobrevivência, você torna a minha vida melhor. E no contexto sociocultural, isso é legal? Opa, você já me conquistou naqueles 85%. Lembra? 55% é biológico, 30% é sociocultural. Vamos dar um exemplo de uma tomada de decisão puramente sociocultural? Dentes. No Brasil, Estados Unidos, Europa, no Ocidente, colocar aquelas lentes de contato nos dentes, aquele sorriso que parece um monte de mentex lindo, maravilhoso, é comum. As pessoas pagam fortunas para fazer aquilo. E a gente acha hiper normal. Se você tem grana e se incomoda com seus dentes, você vai fazer aquilo. Porque na nossa cultura é hiper legal. Agora, quando você vai para o Japão, eles colocam um aparelho para entortar os dentes. Porque no Japão, ter dente torto é um charme. É bonito, tá na moda. Olha que coisa louca. A gente está falando da mesma época e é do mesmo momento histórico, mas na cultura do Japão, dente torto é legal. Na cultura ocidental, dente plastificadíssimo é legal. É uma decisão de compra puramente sociocultural. Se eu falar para você, Paty, eu coloco dentes, aparelhos por R$ 1 por mês, para você entortar sua boca toda. Você quer? Você vai me achar maluco. Vai achar retardado. Mas no Japão isso faz sentido. Então, percebe? Eu não te ameaço, agora eu te trago algo que torna a sua vida melhor. E isso faz sentido socioculturalmente. Pronto, seu cérebro está comprado comigo. A partir desse momento, se você vê prazer nessa compra, aí é uma decisão racional. Aí eu quero. O problema é que a gente, antes de ajudar a garantir sobrevivência e contextualizar socioculturalmente, a gente vende preço, a gente vende produto, a gente vende serviço. E isso não conecta com o meu emocional, não conecta com o meu primitivo. E aí as pessoas têm uma decisão, caro ou barato. E uma decisão de caro ou barato sempre é desfavorável para o vendedor. Por quê? Quando você dá dinheiro para alguém, compra alguma coisa, o seu cérebro processa isso como perda. Eu estou perdendo alguma coisa, eu estou abrindo mão de alguma coisa. E para nossa sobrevivência, perder qualquer coisa é péssimo. Então a gente não compra. Uau. Então, quando a gente não está vendendo é porque nós estamos abordando de forma errada, não estamos conseguindo construir esse caminho de ajudar, garantir sobrevivência, conexão emocional e sim proporcionar um prazer, uma transformação para a pessoa. Parece muito simples, mas a grandíssima maioria das empresas não consegue. Aí entra em guerra de preço, de desconto, e aí quebrar é só questão de tempo. E aí você começa a se conformar com menos, conviver com 3 mil ou 5 mil reais, que não tem problema nenhum. Mas alguém ganha 3 ou 5 mil reais e você falar, você gostaria de viver com 30 ou 50? Eu aposto que você quiser, que nenhuma delas vai falar não. Concorda? Super. Agora, você tocou nesse assunto, né? Desse teto. Uma coisa que eu observo muito também, Yuri, às vezes quando a gente faz alguns exercícios, né? Mesmo práticos, de anotar as metas, etc e tal. E aí, quando eu questiono, não, mas por que... Eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava treinando uma personal organizer aqui da região de Campinas, né? E aí ela colocou nas metas, me mandou pelo WhatsApp, e ela falou... A minha meta é faturar R$ 3.500 por mês, porque hoje eu faturo 2.000. Não, mas assim, por que a sua meta é faturar 3,5, né? Até no planejamento que a gente tinha feito para ela,
planejamento depois de 90 dias era de 12 a 15, porque ela mora num local muito bacana, ela não tem concorrência, a gente fez todo um estudo. Mas ela falou assim, não, Paty, mas eu nem me imagino ganhando mais do que 3,5. 3,5 já é assim, já dá para pagar todos os meus boletos e sobra, vou tirar férias. E aquilo ali me deixou um pouco intrigada, né, Yuri? Só que eu fui percebendo que isso é uma coisa normal, que todo mundo tem um teto. Eu estou equivocada? Isso. Todo mundo parece que tem um teto. Pode ser, você falou aqui de 30 a 50, mas pode ser que se alguém falar assim para você, e 150, você fala, não, aí eu já nem imagino. Existe isso? Isso faz parte do SDR? Muito. Faz muito. E isso, claro, vem das nossas referências também, socioculturais, familiares. Pensa o seguinte, quando você era pequenininha, e aí você via um carrão, ou você via uma casa muito legal, ou falava que queria ir para Disney. Eu não sei a sua família, mas a minha família era hiper pobre. Eu cresci num bairro de periferia, rua de barro, lugar hiper hostil, violento. Então, querer viajar para o exterior, ou ter um super carro, ou comprar uma televisão grande, ou ter um tênis de marca, eram coisas fora da nossa realidade. E durante muito tempo, quando eu queria ou apontava isso, o que a gente ouve é: isso não é pra gente igual a gente, você sonha muito alto, e à medida que fui me tornando adolescente, você é prepotente de querer essas coisas, isso é muito arrogante, porque a gente nunca vai ter isso. E tudo bem, a referência, o teto da minha família era esse. Meu pai e minha mãe passaram fome. Então, para eles, ter uma casa, carro e roupa, tava ótimo. Mas essa era a referência deles. E aí eu lembro que com 9 anos, eu falei com meu irmão assim, cara, já parou pra pensar que perto do pai e da mãe, a gente já nasceu rico? A gente não passa fome, a gente tem uma casa, eles conseguem pagar uma escola particular, modesta, mas particular, pra gente. Nós éramos ricos perto dos meus pais. E aí eu lembro, e eu tive essa conversa com meu irmão, falei, cara, eu viajei ou eu realmente falei isso? Com 9 anos eu falei para ele, você sabe que a gente tem a obrigação de ser milionário, porque a gente já nasceu rico. Os pais passaram fome, hoje eles têm uma vida legal pra gente. A gente nasceu ok, a gente tem a obrigação de ser bilionário. E aí eu brincava com isso, mas aquele começou a ser o teto que eu fui desenhando na minha mente desde pequeno. Muito incentivo depois dos meus pais. Eles foram vendo que eu era muito doido, que eu pensava um pouco diferente, que eu era muito empreendedor desde pequeno. Então, hoje na minha família, eu estou com 40 anos. Ninguém, até hoje, Paty, empreende. Todo mundo é CLT, funcionário, e tá tudo bem. É o caminho deles. Mas eu, desde os meus 20, já tenho minha primeira empresa. Abri 16 ao longo desse tempo. Então, eu sempre fui extremamente empreendedor. O meu teto era de pessoas que eu não conhecia. Comecei a buscar referências em livros, bibliografias, televisão, e eu falava, é isso aqui que eu quero. E comecei a treinar minha mente para acostumar com coisas que eu ainda não tinha, mas que eu queria ter. Eu lembro numa época que eu ganhava meus 4 mil reais e eu entrei num apartamento, numa cobertura em Santos de 4 milhões. O Neymar comprou essa cobertura para você ter noção. E eu tava com uma namorada na época e eu falei, pô, vamos entrar para conhecer esse apartamento. E ela me xingou, acabou comigo, me achou maluco. Falou, meu, você não tem grana para comprar isso, você é idiota, para que você vai entrar num apartamento desse? E aí, esse é o pensamento da grande maioria das pessoas que tem um teto. E aí, a minha resposta para ela foi assim, legal, eu não tenho a menor condição hoje de comprar um apartamento, uma casa de 4 milhões de reais. Mas eu quero ter. E o dia que eu tiver 4 milhões, eu quero saber o que eu posso comprar com esse dinheiro. E aí eu fui, conheci esse apartamento, foi muito legal. É claro, eu levei muito tempo para poder comprar uma casa de 4 milhões. Eu levei muito tempo para poder comprar um carro dos meus sonhos. Mas durante muito tempo, eu fiz test drive na Land Rover, na Jaguar, na Mercedes, treinando a minha mente para adaptar o meu teto a uma realidade que eu desconhecia. Ia num restaurante legal, nem fosse para beber uma água. Cara, eu quero sentir o que é o ambiente desse lugar. Eu quero um café, eu quero uma água. E fui treinando a minha mente, o meu teto, para ser diferente. O grande problema é que a gente não desenha o nosso teto pelo que a gente sonha e quer. A gente desenha o nosso teto pela nossa realidade atual. E se a sua realidade atual é 2 mil e você quer ganhar 3.500, possivelmente você pode até chegar. Mas esse já é o seu teto, cara, pensa que no máximo do seu esforço, você vai chegar em 3,5. E é aquele papo, né, de pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, chuta essa meta lá para cima e começa a se questionar, ao invés de até onde eu posso, se eu posso chegar ou não, pensa assim, pô, como eu posso chegar nesse teto de 50, 30, 150 ou o que quer que seja. E hoje eu já nem meço mais por assim, ganhar X. Eu meço por o que eu posso, que tipo de vida eu posso ter com X e o que eu preciso fazer para ter X. Porque aí uma outra filosofia minha é a seguinte, né, Paty? Tem dinheiro que é caro demais. Dinheiro é maravilhoso. Mas, às vezes, as pessoas também vão para o outro extremo de perseguir uma cifra, por exemplo, mágica, de ter 1 milhão ou 10 milhões na conta, ou ter uma renda de 50 ou 100 mil reais, a qualquer custo. E aí você perde saúde, relacionamentos, perde vida.
para perseguir um fantasma, um lugar que nunca chega. Porque quando você tiver a mente, comportamentos e preparo para ganhar 100 mil, para fazer 100 mil por mês, possivelmente aquilo vai ser normal. Você já vai querer 200, 300, 500. Então, ao invés de pensar só na cifra, pensa, como que vai ser a tua vida ganhando 30, 50, 100, 150? Em algum momento você vai achar o teu ponto ótimo, mas permita-se se questionar isso em isso. Grande problema é que alguém te falou que 3 mil era bom e você acreditou e parou de questionar. E geralmente quem que ensina isso pra gente? As pessoas que são a maior referência de respeito e de amor. Nossos pais, nossos professores, as pessoas hierarquicamente superiores na sociedade. E aí tua mãe e teu pai te fala que ganhar muito dinheiro é desnecessário ou é ruim, que os ricos são desonestos, que todo vendedor é chato. E aí a gente fala o quê? Bom, então não quero ser vendedor, não quero ganhar mais que 5 mil, porque aí eu vou ser uma pessoa muito bem sucedida e eu vou me tornar arrogante. E aí você aceita isso como verdade quando você é criança e não questiona à medida que você cresce. E aí mora o perigo. Você está vivendo sob a realidade de outras pessoas. E por isso que as pessoas ficam frustradas. Olha, gostei muito de tudo isso que você falou. Não, Muito. desinvesteu. Eu falei, eu me empolgo, me corta, hein, mulher? Nossa, fez muito sentido, fez muito sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho da base do teu trabalho, né? Tá Porque bom? eu vejo nos teus links que você tem vários treinamentos, agora você está com essa turma Sim. de formação aberta, mas eu queria que você explicasse como funciona o teu trabalho para quem está aqui. Depois eu vou postar o link nos stories, mas basicamente como a gente pode se beneficiar, mão na massa, do teu trabalho. Show, legal. Eu gosto de fazer toda uma construção mental com as pessoas, Paty. Então, em resumo, o meu trabalho vai ajudar você. Desbloquear a mente, treinar sua mente para chutar esse teto lá para cima e aprender a vender para ganhar dinheiro, tá? Aí eu vou entrar nos treinamentos já já. Como assim, Yuri, vender para ganhar dinheiro? Eu sou funcionária numa empresa, eu sou uma autônoma, eu sou advogada, às vezes eu sou uma boleira. Minha mãe é boleira, hoje, depois de aposentada. Ela vende muito, porque vamos entender uma coisa, estamos o tempo todo vendendo algo, um produto, um serviço ou uma ideia. Quando o teu filho não quer escovar os dentes, você tem que vender uma ideia para ele, porque é importante escovar os dentes. Quando seu marido larga a toalha em cima da cama, você tem que vender uma ideia do porquê é importante ele não ser um porco e vocês terem mais harmonia. Então, o tempo todo a gente está negociando, a gente tem que tirar da cabeça que venda é só uma transação comercial que envolve dinheiro. Tudo que envolve dois cérebros humanos e a persuasão de um sobre o outro é uma venda. Tudo. Então, tudo que a gente acredita na política, na religião, na nossa carreira, no nosso amor, é uma venda. Te venderam que a ideia do casamento é uma boa. Te venderam que candidato tal ou tal é bom. Te venderam que tal religião ou tal doutrina é boa. E a gente aceita. Então, tudo é um processo de vendas. Alguns mais explícitos, outros menos. Então, vender e saber se comunicar e persuadir é uma habilidade que te leva para o topo, seja o topo financeiro, social, o topo de respeito da sua família. Mas para chegar nisso aqui, você tem que ter uma mente preparada para isso. Desbloquear esse bando de padrões mentais de não merecimento, de escassez, de dor, de sofrimento, de limitação. É uma coisa muito triste, Paty, que eu pergunto para muitos alunos, e eu tenho o hábito de perguntar para garçom, para a pessoa que está manobrando o meu carro. Cara, qual que é o teu maior sonho? Eu tenho um hábito, eu gosto de perguntar isso para as pessoas. Puxa, é uma conversa muito legal. E é incrível que as pessoas falam muito assim, cara, eu queria pagar minhas dívidas. E beleza, se ficar endividado é uma merda. Quando a gente está em dívida, a nossa mente é capturada só por esse problema. Quando a gente não tem amor, a mente é capturada só por esse problema. Eu entendo. Mas eu estou dando o superpoder para a pessoa de sonhar absolutamente tudo que ela quiser. Colonizar Marte, ser invisível e voar. E o que você mais quer? Pagar dívida. Pagar boleto, a Pagar dívida. boleto. Então percebe que se o teu foco está na desgraça, na dor, está no negativo, o teu cérebro ele não consegue processar oportunidades, chance de melhoria, autodesenvolvimento. Então, não estou dizendo que é só pensar positivo e esperar a sua vida melhorar. Claro que não. Mas é se questionar do como a sua vida pode sair desse estado ruim e ir para esse lado bom. E dificilmente as pessoas conseguem fazer isso sozinhas. Então, meu trabalho é justamente esse. É recodificar a mente das pessoas para saírem desse estado ruim para um estado melhor, criar novos sonhos, se permitir fazer isso de forma estruturada, dar um plano de ação e aí elas podem vender, ganhar dinheiro, prosperarem. Eu tenho alunos que ganhavam R$ 1.200 por mês e em 9, 10 meses o cara tem um galpão, 2 caminhões e estão mudando para os Estados Unidos com a família. Yes. Então, Fantástico. permitam-se, permitam-se. Sim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala mais especificamente que treinamento é esse, se é online, como a gente faz para se inscrever, quanto tempo Bom, dura, o que que a gente precisa maravilha. em termos de entrega. Sabe por que que eu estou falando o que que a gente precisa em termos de entrega? Porque aqui eu tenho muitas alunas que são acumuladoras de curso online. Ah, Então, quando chegam as alunas, eu já falo assim, ó, presta atenção. Quando você comprar um treinamento, primeira coisa, você tem que colocar na tua agenda tempo para assistir o treinamento e depois você vai colocar na tua agenda um outro tempo para praticar aquilo. Então, processar. tempo para aprender, porque o conhecimento sem ação gera opressão. Uhum. Então, tempo para aprender e tempo para colocar em prática. Então, queria saber ali mais detalhes mesmo, até porque eu Show. também quero participar desse treinamento, Tá bom. quanto a gente vai precisar se dedicar, se tem encontros ao vivo, como funciona. Tá bom. Ó, isso que você falou é muito legal. Só vou fazer um parênteses para falar dos treinamentos. Tem uma Tá. coisa chamada a falácia do planejamento. E o nosso cérebro cai nisso o tempo todo. Você fala, eu vou terminar esse relatório. Em 2 horas eu termino. Eu só vou dar uma ligada aqui para minha amiga. 5 minutinhos, 10 minutinhos. A gente planeja um mundo ideal, livre de interferência, e que não vai acontecer. Então, sim, compra um treinamento, mas antes disso, pensa, qual que é o propósito disso? E isso é o que vai te fazer movimentar mesmo diante de interferências e interrupções. Pô, Yuri, eu quero aprender a vender de forma monstruosa e ganhar muito dinheiro. Beleza. Por que que isso é relevante para você? Ah, porque isso vai mudar a vida da minha família. Eu vou poder colocar meu filho numa escola particular melhor. Eu vou poder trocar de carro. Eu vou poder viajar no fim do ano. Eu vou poder levar meu filho no McDonald's no final de semana, que às vezes eu tenho vergonha de não poder ter esse dinheiro. Beleza. Se isso não for suficiente para te mover, mesmo quando você estiver com preguiça, mesmo quando você tiver uma interrupção, ferrou. Você está morta por dentro. Então a gente vai falar disso depois. Mas achei esse propósito e aí eu vou para o treinamento. Ótimo, então seja bem-vinda. Eu tenho dois que para essa galera, baseado no que a gente está falando, vão fazer muito sentido. O primeiro deles, óbvio, é a formação Neurovendas, que eu até te mandei o link que a gente pode fixar aqui. Sim. Essa é uma formação completamente baseada em neurociência e ciências comportamentais, né? Eu fiz coaching, hipnose, PNL, tudo isso, mas a cereja do bolo é a neurociência comportamental. É entender por que que tudo aquilo que a gente fala em coaching, hipnose, PNL funciona e como funciona no nosso cérebro. Eu amo estudar economia comportamental, então por que que as pessoas são completamente irracionais em tantas tomadas de decisão, do tipo comprar um curso e não aplicá-lo? Então, colocado isso, eu trago toda essa psicologia financeira, psicologia comportamental, voltada para você produzir mais e te ensino como ativar esses instintos primitivos humanos, como ativar esse lado sociocultural das pessoas para que a venda aconteça de forma espontânea, para que o seu cliente fala, pô, eu quero isso. E não é você que está empurrando alguma coisa para a pessoa porque você quer bater meta. É o teu cliente falando, cara, isso fez tanto sentido para mim que eu quero. Aí isso foi uma venda legal. Seu cliente ganhou, você ganhou, o ecossistema ganhou. Ela foi uma venda ética, não foi uma venda enfiada goela abaixo. Porque para a pessoa fez sentido. Ela deseja, ela quer e ela vai aplicar. Então, o treinamento Neurovendas, essa formação, é o que hoje mais buscam todas as minhas palestras no Brasil. Eu fui para Portugal recentemente, estou negociando Japão por esses dias para dar essa formação. Então, estou hiper feliz com o resultado, porque as pessoas estão vendo, cara, explodindo com isso. Eu já dei esse treinamento em funerária, Paty. E funerária cresceu o Nossa. faturamento. Funerária. E eu falo, essa funerária não passou a vender mais matando gente, tá? Eles só passaram a vender mais aplicando os conceitos que eu trago no treinamento e na palestra. Então, essa é uma que para essa audiência de mulheres que querem performar, ganhar mais dinheiro, atingir essa dignidade, essa liberdade, às vezes até o respeito em casa. Né? Eu tive alunos que falaram, pô, Yuri, a partir do momento que eu fiz isso, eu passei a ganhar mais dinheiro. O meu marido me olhou diferente. A minha vida sexual mudou em casa porque o cara tem mais libido, ele tinha mais respeito por mim e eu me sentia mais digna. Eu falo mais grosso dentro de casa agora. Então, percebe que a tua vida financeira, o teu autorrespeito, o teu automerecimento muda a percepção do seu filho para você. Muda o teu casamento, muda a tua vida sexual. Então, isso me deixa muito feliz. Tá? Essa é uma formação que eu gosto muito. E para quem não se sente ainda preparada para isso, existem os outros treinamentos que eu já tenho há mais tempo. E o best-seller deles é o Desafio para a Prosperidade, que é justamente um treinamento que eu falo sobre essa recodificação mental, esse preparo do terreno para a pessoa performar melhor. Mas já que a gente está falando de mulheres que vendem, buscam sucesso, buscam essa liberdade, dignidade, para não ter que pegar dinheiro do marido para fazer manicure, cara, vamos para Neurovendas. Essa formação é poderosa. É isso. Você consegue postar esse link aqui, não? Talvez eu tenha que fechar. Para eu fixar?
Vamos ver. Eu tinha copiado e por um lado ele sumiu. Tá na mão. E aí eu já deixo aqui uma aula gratuita, inclusive, para elas entenderem toda essa construção do neurovendas, mas quem já entendeu o conceito, pô, curti, Yuri, quero, de cara, vai ter uma aula lá com esse japa preto de camiseta preta, mas embaixo já tem um botão ali, quero participar da formação. Ela é online, tá? Tem diversos módulos. Primeiro, de como construir isso na cabeça das pessoas, como montar uma oferta matadora, como ter um poder de negociação maior nas objeções do tipo, tá caro, eu tenho que falar com meu marido, eu tenho que falar com minha mulher, eu vou pensar, eu tô sem tempo. Então você tá cansada de ser ignorada no WhatsApp, tá cansada de ficar falando sozinha, cliente não te responder, ou ter que ficar insistindo e negociando desconto, cara, essa formação é para você. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Yuri. Eu percebo, não só em você, né? Mas nas pessoas, assim, que eu admiro, que eu olho, porque você falou uma coisa super importante, né? Sucesso é muito relativo e em algum Muito momento relativo. a gente vai perceber qual é o nosso ponto ótimo. Então, para Exato. mim, por exemplo, Paty Pena, né? O meu ponto ótimo acontece na medida em que eu não tenho que alargar o meu bloco de trabalho e prejudicar o meu bloco com Gabi e Antônio, que são os meus filhos, né? Perfeito. Ou com o meu marido. Também não posso prejudicar o meu bloco de autocuidado, não posso deixar de treinar para alargar, né? Ou seja, é o dinheiro que custa muito caro. Esse eu não É quero. isso. Eu quero aquele que é o ponto de equilíbrio, o ponto ótimo, né? Perfeito. E aí, eu percebo muito que as pessoas que estão nesse ponto ótimo, elas não estão só se dedicando para essa área das finanças, mas é como se existisse um dominó positivo. Então, por Uhum. exemplo, se a gente entrar no teu Instagram, a gente vai ver você falando não só de neurovendas, mas a gente vai ver você falando do banho gelado, do seu treino, do teu horário de dormir, da tua positividade, do teu cuidado com a tua saúde, dos teus relacionamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós somos seres muito complexos, né? Então, não adianta a gente Muito. colocar um hiperfoco raio laser nessa coisa da grana e aí, de repente, eu tô me alimentando de forma super inflamatória, eu não vou render, tá tudo, parece que Exato. meio conectado, né? Muito conectado, Paty. É assim, você pegou, acho que no core, no centro de um conceito que leva para a vida. Para mim, por muito tempo, vindo de um lugar pobre e vivendo escassez, para mim, sucesso, felicidade e prosperidade era grana. E por muito tempo eu persegui isso, dinheiro. E eu perdi saúde, perdi relacionamentos, perdi boa parte da infância dos meus filhos trabalhando psicopatamente. Tinha grana. E minha vida estava vazia, eu depressivo, gordo, sedentário. E aí, em algum momento, eu falei, cara, peraí, eu não tô feliz, minha vida tá horrível. E aí, foi quando eu vendi minhas escolas pô, tive quase 2 anos aí de um período sabático e de reanálise e conhecer Uau! muita coisa. Foi quando eu viajei vários países, fui para Tailândia, para Camboja, meditei, conheci muitas culturas e me desapeguei de muitas coisas. Da vaidade, dos índices de sucesso, seja o carro, a casa. É maravilhoso ter uma casa top, é maravilhoso ter um carro legal, mas quando a sua identidade depende disso, isso é muito triste. Aí você vira aquela pessoa que fala, poxa, a pessoa é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Quando você fala isso e não tem dinheiro, pode ser inveja, pode ser dor de cotovelo. Mas se Aham. você tem grana e fala, poxa, eu não preciso disso, aí legal. Aí talvez você começou a entender o segredo da prosperidade, no meu ponto de vista, tá? Você não precisa seguir os meus parâmetros. Mas para mim hoje, prosperidade, sucesso real, claro, é ter dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente quer, viajar, comer bem, proporcionar uma educação boa para os nossos filhos. Mas além disso, você falou muito bem, todo dia eu treino e posto meu treino e eu sempre falo, não é por vaidade, não é por mostrar meu bíceps e a regata. Eu sempre falo, cara, isso aqui é treino mental, primeiro que o meu treino físico é um treino de disciplina mental e eu Uhum. preciso cuidar dessa máquina, é a única máquina que eu tenho para transformar meu mundo, deixar meu mundo melhor. Eu trabalho com meu corpo e com minha mente. Se eu não tiver saúde, eu não consigo viajar, não consigo dar palestra, não consigo fazer uma live, não consigo estudar. Então, eu preciso cuidar do corpo, da mente, dos meus relacionamentos. Amar e ser amado é uma necessidade básica humana. Então, quando a gente consegue equilibrar tudo isso, seja família, e às vezes a sua família são seus amigos, ter uma boa relação com filhos, cuidar da sua saúde, olhar no espelho e falar, pô, eu te amo e você é legal pra caramba, sabe? E claro, ter dinheiro, comer bem, viajar para onde você quer, adquirir cultura. Quando você equilibra tudo aquilo que te é importante, e aqui eu tô falando coisas que são importantes para mim, para você pode ser mais ou menos, pode ser essas ou outras, legal. Aí você tem prosperidade. Aí você vai entender que você vai encontrar essa prosperidade, seja com 10 ou 100 mil reais por mês ou 1 milhão.
mas esquece de colocar o índice só na grana. É muito vazio. E, de novo, eu tô falando isso como alguém que já conquistou alguma grana de forma muito ruim e Uhum. fiquei depressivo. Foi o pior período da minha vida. Trabalhando pouco, ganhando dinheiro, minhas empresas andando, eu tinha reconhecimento e era triste. Hoje, a coisa funciona muito mais legal. Eu sou muito mais conectado com o que eu faço. Eu amo fazer isso, faço o dia inteiro. Trabalhei ontem o feriado inteiro revisando uma palestra que eu vou dar para 1.500 pessoas na sexta-feira. Então, Uhum. aí você começou a encontrar prosperidade. Quando você equilibra finança, carreira, propósito no que você faz, admiração da sua família, boas relações, cuido todo dia da minha saúde, me alimento bem, me permito tomar meu vinhozinho, comer meu doce quando eu tenho vontade. Pô, isso para mim é plenitude, isso para mim é prosperidade. É o que eu persigo e é o que eu tento ajudar a conduzir as pessoas a atingirem também. Não é só sobre dinheiro, mas também não sejamos hipócritas. A gente precisa de dinheiro, Sim, super. né? Eu tô com uma curiosidade aqui para te perguntar, né? Você Opa, falou, claro. a gente estava falando das acumuladoras do curso online, dessa coisa de acabar não estudando, não lendo, não fazendo as coisas, procrastinando, e aí você falou, né? A gente tem que ter um motivo, a gente tem que ter um porquê muito forte. Então você falou, não, eu quero aumentar minhas vendas, porque eu quero colocar meus filhos numa escola particular, porque eu quero ser independente, eu quero sair de um relacionamento abusivo. Você tem alguma ferramenta prática ou algumas ferramentas que você usa aí no seu dia a dia que te lembrem desse seu propósito? Eu tô perguntando isso, Yuri, porque às vezes a gente esquece, Eu tenho, e né? assim, eu gravo um áudio para mim mesmo, eu gravo um áudio para o meu eu do futuro, Ai, Paty. amo. Para o meu eu de daqui 6 meses, né? E ali no meu momento matinal comigo mesmo, é um momento meditativo e de tocar isso, né? Então, eu sempre ligo assim, uma música épica que para mim faz sentido, e eu parabenizo o Yuri de, vamos dizer, maio de 2023. Cara, parabéns, você atingiu isso, você conquistou isso, você continuou focado na sua saúde, você continuou mantendo tua relação, amizade, filhos. Então, quando eu me lembro de tudo que eu vou cumprir nesses 6 meses, aquilo reforça. E, de novo, reforça as minhas sinapses, reforça meus caminhos neurais. Então, essa ligação vai ficando muito mais forte na minha mente. E aí, qual que é o hack, o biohack disso, né? A gente engana o nosso cérebro de forma positiva. Pensa o seguinte, você que está aqui assistindo a gente. Não pense num elefante cor-de-rosa. Primeiro, seu cérebro não processa o não. E segundo, ele não distingue realidade de uma coisa imaginada. Conscientemente, você sabe que o elefante cor-de-rosa não existe. Mas quando eu te dou o comando, naturalmente ele aparece na sua cabeça, mesmo que instantaneamente. Se você fizer isso vezes o suficiente, esse elefante cor-de-rosa vai ficar muito mais forte, né? Muito mais visível, muito mais palpável dentro da sua mente. Então, quando a gente começa a treinar nossa mente para aquilo que nós queremos, para um futuro próximo ou distante, e você se lembra disso todo dia, aquele caminho neural vai se tornando realidade. E a gente começa a, primeiro, direcionar toda a nossa energia e foco para aquilo, e naturalmente isso se materializa. Eu não estou falando aqui de você colocar coisas que não dependem do seu esforço e dedicação. Yuri, parabéns por ter ganho na Mega Sena. Não está no teu controle. Então é Uhum. diferente. Agora, Yuri, parabéns por ter impactado X mil vidas através dos seus treinamentos e palestras, tarará, tarará. Isso está no meu controle, porque para eu atingir 1 milhão de pessoas no meu Instagram, eu sei que eu preciso postar com qualidade, impulsionar publicações, fazer parcerias, lives, ter exposição. Isso eu tenho controle. Isso me conduz ao resultado que eu quero. Então, é treinar nossa mente para montar a realidade que nós queremos. Quando você imaginou, para o seu cérebro, existe. Fantástico, Engana seu cérebro de forma positiva. fantástico. Yuri, eu gosto muito de estudar esse tema, e aí a gente sempre ouve falar que é o pensar, mas o mais potente, a potência maior está no sentir, né? Com absoluta certeza. Sentir a emoção, como se aquilo já tivesse rolando, já tivesse Sim, se realizando. sim. Por isso, quando você for fazer isso, coloca uma música, ó, me arrepia de descrever, tá vendo? Porque Uhum. o meu cérebro emocional, na hora que eu lembro dessa projeção futura que eu faço, ele já ativa. E aí a gente tem arrepio, tem calafrio, o coração acelera, porque é algo muito emocional, é muito forte, muito latente na gente. E vamos entender por quê. Lembra daquela construção do nosso cérebro ao longo da evolução? O nosso Sim. cérebro sempre prezou por sobrevivência, é a nossa sobrevivência. Para que a gente continue vivo nesse planeta, o ser humano entendeu que, pô, eu sozinho sou fraco, eu sou frágil, eu sou vulnerável. Então a nossa força está na tribo, na comunidade. Então, naturalmente, o nosso cérebro social foi sendo fortalecido. E os seres humanos, os humanoides, antes do Homo sapiens atual, que sobreviveram,
foram aqueles que se associavam com outros, que eram mais empáticos, mais carinhosos, que conseguiam conviver em grupo. Então, o nosso cérebro social, ele foi sendo cada vez mais fortalecido ao longo da evolução. Por isso que a opinião dos outros importa, por isso que a gente ficou louco durante a pandemia, isolado. Então, o nosso cérebro social, ele é muito poderoso. Ele garantiu nossa sobrevivência da espécie até hoje. E, de novo, o nosso cérebro racional, o nosso neocórtex, ele é jovenzinho, ele chegou agora. Então, a gente tem uma capacidade de racionalizar. Mas nós somos seres muito emocionais. Quando você ouve uma música ou sente um cheiro, isso é irracional. Você não escolhe ouvir aquela música. Você não escolhe sentir aquele cheiro. Mas você lembra do bolo da sua avó. Você lembra da sua festinha de aniversário de 5 anos. Porque essa música e esse bolo te emociona. É uma memória afetiva muito forte. E a memória é guardada no nosso cérebro emocional, não no nosso cérebro racional. Por isso que ele é tão poderoso. Então, se você consegue criar essa memória de futuro de forma emocional, teu cérebro fala, caraca, tô contigo nessa briga, vamos nessa. E por isso que você tem poder para agir, por isso que a gente tem força, potência. Então, engane seu cérebro de forma positiva. Cria uma memória de futuro. E eu conduzo isso também numa das dinâmicas do meu treinamento, do Desafio da Prosperidade. E aí Ai, ó. desbloqueei a galera. Tem gente aqui, ó, alunas minhas aqui falando, eu comecei por lá, fiz tudo, e estão loucas aí, crescendo, ganhando dinheiro. Isso é muito legal. E agora eu tô indo para formação. E estão indo para formação. A Roseli mesmo, uma doida aqui, mentorada minha, fez todos os meus treinamentos e agora falou, tô indo para o Neurovendas. Ela já é mentorada, já é uma querida também. Olha, a Fabi, que está aqui, a Fabi Flyban também, tem que ir direto. Já estou vendo a Elis, que estava aqui, tem a loja, sempre reclamando que não vende. É agora, meninas. Pois Ah, é, Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta claro, claro. prática aqui. Se a gente se inscreve na formação, ela já engloba esse da prosperidade ou não? A gente faz Esse a é um especial outro treinamento. 2, é outra Ele é um coisa. outro treinamento. Se a galera tá com foco em vender, eu recomendo formação neurovendas. Se você sentir que, poxa, tô me sentindo bloqueada mesmo com todos esses conceitos, aí vai para o desafio, que é uma outra formação, é o meu best-seller, é o treinamento mais vendido porque foi o meu primeiro. Então ele é muito conhecido. A formação neurovendas, eu dei em várias palestras, dei em diversos lugares, me pediram para fazer uma pós-graduação do neurovendas, Olha, e aí eu acabei falando, pô, vamos lá, vamos liberar o treinamento. Então, recentemente a gente soltou o treinamento e assim, estourou no primeiro dia, porque eu tenho falado bastante disso e a galera que não pode ir numa palestra comprou a sim, formação. sim, compra E você formação. tem lá para assistir infinitas vezes onde você quiser, de casa, no conforto, para não ter desculpa de não ganhar dinheiro. Sim, de não ganhar dinheiro. E quando você falou dos arquivos mentais, né? Os arquivos mentais nada mais são do que informação que a gente foi captando ao longo da nossa vida. Então, eu imagino, e na minha vida acontece muito isso, que a melhor maneira da gente criar novos arquivos mentais é conhecimento, né? É estudando. Então, esses treinamentos, é um treinamento, é um livro, as pessoas que você segue, é esse novo campo semântico que vai gerando novos arquivos mentais, porque as pessoas às Perfeito. vezes mistifica um pouco, porque eu tenho um arquivo mental. Não, às vezes é uma coisa que eu falo que a tua avó falou na cozinha ali, todo homem é cafajeste, pronto, e aquilo ali Pronto, é tomou isso. como verdade. Mas não foi uma coisa assim, não é que desceu, entendeu? Um OVNI, nada Não, disso, uma coisa simples. Então, da mesma maneira, para repor esses arquivos mentais, para criar, como você falou, novas sinapses, novos arquivos, também é uma coisa simples e eu acho que muito relacionada a estudar, né, Yuri? Adquirir conhecimento, muito. né? Você tinha falado do negócio anterior sobre isso, de estudar e aplicar, então é legal a gente bater nesse ponto, Paty. Sim. Como que a gente aprende? Nós temos contato com alguma coisa. Por exemplo, agora vocês estão ouvindo a Paty e eu falar sobre tudo isso e vocês estão adquirindo informação, o primeiro contato com tudo isso. Por que que a escola te dá lição de casa? Porque o nosso cérebro precisa praticar aquilo que a gente teve contato de forma passiva. Aqui está Uhum. acontecendo uma transmissão de informação de forma passiva. Eu e a Paty estamos falando, vocês estão ouvindo. Mas enquanto você está anotando, legal, você começou a fazer a lição de casa. Aí, você começou a exercitar seu cérebro, criar sinapses. Poxa, tudo aquilo que você está ouvindo, agora está transmitindo, escrevendo, colocando no papel. Seu cérebro está reforçando essa sinapse, ele está ligando tudo isso. Ponto 1. 2. Dorme. Dorme. Porque enquanto a gente dorme, que a nossa memória é sedimentada no nosso cérebro. Então, quando a gente vai para a escola, não faz lição ou dorme mal, o ciclo de aprendizado foi interrompido. Então, por exemplo, os meus filhos, eu tenho 2 meninos gêmeos de quase 16 anos.
eles não estudam antes da prova. Eu falo, cara, eu abomino essa ideia de estudar antes da prova. Você vai confundir e você estudou antes da prova porque você não aprendeu. Então, assim, você foi para aula, você fez lição, dormiu, você aprendeu do jeito certo. Beleza, vai para a prova tranquilo. A gente é ensinado a estudar do jeito errado. Então, a pessoa compra um curso, ouve, faz nada com isso. Ela não anota, dorme mal e não aplica. Sabe quando vai aprender? Nunca. E aí fala, o treinamento não funciona, eu comprei o livro, não mudou nada na minha vida. Porque você estudou da forma errada. Então, o nosso ciclo de aprendizado é esse. Contato, treino, dorme, sedimenta informação, pratica no dia seguinte. Pronto. Se você fizer isso por uma semana ou duas, isso virou hábito. Você automatizou a sua mente. Seja para ser uma pessoa mais próspera, mais positiva, mais ativa, uma comunicadora melhor, uma vendedora melhor. Amei, Yuri! Muito obrigada! Obrigada pelo seu tempo, tá? Obrigada pela Imagina. disponibilidade. E agora o que eu vou Prazerzaço. fazer? A gente desligando aqui, eu vou postar nos meus Tá bom. stories, então, o link da formação, o link da prosperidade, e vou mandar também, quem pôde estar aqui, né? Vou mandar lá nos meus grupos de WhatsApp, tá? E tô torcendo aqui, ó, para todas essas alunas passarem por esse treinamento, porque, né? Porque a partir daí vai ser muito mais fácil organizar as outras áreas da vida. Eu falo que quando a gente não organiza os recursos, tudo começa a cair. Porque é a pura verdade, Yuri, quando a gente está sem grana, vamos falar a verdade, tudo piora. A saúde Tudo piora, a gente piora. não tem acesso Tudo a piora. bons médicos, bons alimentos, bons suplementos, aí relacionamento. Tudo fica, parece que mais tenso. E Exato. até para a gente se desenvolver, não tem grana para comprar curso, não tem grana para escalar um negócio, fica tudo travado, É. né? Dinheiro é energia. Eu gosto de fazer essa associação. É isso aí. Dinheiro é energia. Pô, se você não tem energia elétrica em casa, você vive Combustível. escuro. É combustível. Então, coloca combustível na tua vida. Porque se você tá com um carro de tanque cheio, você escolhe para onde vai. De tanque vazio, você tem que aceitar ficar onde você tá. Então, assim, eu não preciso de muito para ser feliz. Falar isso, sem grana é fácil. Tenha dinheiro para você falar que você não precisa de muito. Você vai ver a delícia que é ter muito para você fazer o que você quiser. É Então, isso. se dê essa liberdade, esse poder de escolha. Conquiste mais o que você precisa e aí a gente ganha liberdade, dignidade, escolha. Espero poder muito ajudar vocês e para mim foi um tremendo prazer, Paty. Eu falei que eu me empolgo para falar disso. Então, se eu atropelei alguém ou não respondi alguma coisa, fiquem à vontade para me mandar direct. E teve gente mandando, não está carregando. Se o link não estiver carregando, eu vou testar agora também. Eu te mando um Tá, novo já já para você tá postar bom. nos stories. Tá bom. Super obrigada, tá? Eu que agradeço, é um prazer, galera. Muitíssimo boa noite. Uma Boa honra estar noite. aqui. Obrigado, Tchau, Paty. tchau. Grande beijo. Até. Tchau, tchau.